Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais populares e presentes nas caixinhas de remédio dos brasileiros, a dipirona sódica. Vamos desvendar tudo sobre ela, para que serve, como age no nosso corpo, as diferentes formas que você encontra na farmácia, seus nomes comerciais, os riscos, os efeitos colaterais e a forma correta de usar. Nós sempre lemos os comentários para preparar os próximos vídeos. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a dipirona ou qualquer outro medicamento, escreva aqui embaixo. Conte também sua experiência, pois sua história pode ajudar outras pessoas. E juntos construímos uma comunidade, onde todos aprendem e se apoiam. Lembre-se, este vídeo é totalmente educativo. A nossa missão é levar informação de qualidade para você. Mas ele não substitui, de forma alguma, a consulta com um médico ou a orientação de um farmacêutico. A automedicação é perigosa e todo tratamento deve ser acompanhado por um profissional de saúde. Então, vamos começar pelo básico. O que é, afinal, a dipirona? A dipirona, também conhecida pelo seu nome técnico metamizol, é uma substância que pertence a uma classe de medicamentos chamados analgésicos e antipiréticos. Traduzindo do farmacês para o português claro, ela serve principalmente para aliviar a dor e baixar a febre. Muita gente a associa com os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, como ibuprofeno ou o diclofenaco. Mas a verdade é que a dipirona é um pouco diferente. A ação anti-inflamatória dela é bem fraquinha, quase insignificante na prática clínica. O superpoder dela está mesmo no combate à dor e à febre. Agora, a pergunta que não quer calar: como ela faz essa mágica no nosso corpo? Para entender isso, precisamos de uma pequena viagem para dentro das nossas células. Pense que a dor e a febre são como um alarme de incêndio do nosso organismo. Quando algo está errado, como uma inflamação, uma lesão ou uma infecção, nosso corpo começa a produzir umas substâncias chamadas prostaglandinas. São elas que apertam o botão do alarme, sensibilizando os nervos para sentirmos dor e ajustando o nosso termostato interno, que fica lá no cérebro, para uma temperatura mais alta. Causando a febre, a dipirona age como um técnico especializado que vai direto na fiação desse alarme. Ela inibe a produção dessas prostaglandinas, mas de uma maneira bem particular. Ela atua principalmente no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro e na medula espinhal. É como se ela fosse direto na central de controle do termostato do corpo, no hipotálamo, e dissesse: "Ei, pode baixar essa temperatura aí." Por isso ela é tão eficaz para a febre. Ao mesmo tempo, ela também diminui a sensibilidade dos nossos nervos à dor, tanto no centro do sistema nervoso quanto na periferia, onde a dor está acontecendo. É uma ação dupla e muito potente. Uma outra característica bem interessante da dipirona, e que a diferencia de muitos outros analgésicos, é sua leve ação antiespasmódica. Isso significa que ela ajuda a relaxar a musculatura lisa, que é o tipo de músculo que a gente não controla conscientemente, como os músculos do intestino, do útero ou das vias urinárias. É por essa razão que ela é tão indicada para cólicas, sejam elas menstruais, renais ou intestinais. Ela não só combate a dor, mas também ajuda a aliviar a causa da dor, que é um espasmo, a contração dolorosa do músculo. Então, para resumir as indicações, quando usar dipirona? Primeiro, para febre. Ela é um dos antitérmicos mais eficazes que temos. Segundo, para dor. E aqui a lista é grande. Dor de cabeça, dor de dente, dor muscular, dor nas articulações, dores de cólicas, como já falamos, e também dores pós-operatórias ou pós-traumáticas. Em ambiente hospitalar, ela é muito usada na veia para o controle de dores mais intensas, mostrando a sua potência. Agora vamos falar sobre as diferentes roupagens da dipirona. Você chega na farmácia e encontra uma prateleira cheia de opções, o que pode confundir. Basicamente, temos 4 formas principais. A mais comum é o comprimido. Geralmente, os comprimidos vêm em dosagens de 500 mg ou de 1 grama. O de 1 grama, obviamente, é mais potente e geralmente indicado para dores mais fortes. É prático,
fácil de levar na bolsa e de tomar. Depois, temos a solução oral, as famosas gotinhas. Essa apresentação é a rainha da pediatria e também uma ótima opção para adultos que têm dificuldade de engolir comprimidos. A grande vantagem das gotas é a flexibilidade da dose. É possível ajustar a quantidade exata de medicamento para o peso da criança, o que é fundamental para a segurança e eficácia do tratamento nos pequenos. Mais à frente, vamos falar direitinho sobre como calcular essa dose. A terceira forma é a solução injetável. Essa você não compra para aplicar em casa, claro. É de uso exclusivo em hospitais e ambulatórios. A aplicação pode ser intramuscular, no músculo, ou intravenosa, direto na veia. A grande vantagem aqui é a rapidez e a potência. Quando a dipirona é injetada na veia, o efeito é quase imediato, o que é crucial em situações de emergência, com febre muito alta ou dor insuportável. Por fim, temos os supositórios. Hoje em dia, são menos comuns, mas ainda existem e têm seu lugar. São uma alternativa para quando a pessoa não pode tomar o medicamento pela boca. Por exemplo, se estiver vomitando muito ou inconsciente. É uma via de administração muito útil, principalmente em crianças pequenas. E os nomes? Os nomes são muitos! O nome de referência, o mais famoso de todos, é a Novalgina. Mas existem dezenas de outras marcas, como o Anador, o Magnopirol, o Doril enxaqueca, entre outros. Além das marcas, temos os medicamentos genéricos, que vêm com o nome do princípio ativo na caixa, dipirona monoidratada ou dipirona sódica, e também os similares, que são medicamentos de marca, mas que não são a referência original. Aqui vale um parêntese importante. Genérico funciona? Sim, funciona! Para um medicamento ser aprovado como genérico pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele precisa passar por testes rigorosos que comprovam que ele tem exatamente a mesma substância, na mesma dose e que é absorvido pelo corpo da mesma forma que o medicamento de referência. Ou seja, a eficácia e a segurança são as mesmas. A diferença está no preço, que é menor, porque o laboratório não teve os custos de pesquisa e desenvolvimento do remédio original. A dipirona também aparece muito em associações com outras substâncias. Um exemplo clássico é o Buscopan composto, que junta a dipirona com a butilbrometo de escopolamina, um antiespasmódico potente. A ideia aqui é somar forças. A escopolamina relaxa a musculatura e a dipirona tira a dor. É uma dupla imbatível para cólicas. Outro exemplo famoso é a Neosaldina ou o Doril enxaqueca, que associam a dipirona com a mucato de isometepteno, que contrai os vasos sanguíneos do cérebro, e a cafeína, que potencializa o efeito analgésico. É uma combinação específica para dores de cabeça pensionais e enxaquecas. Agora, vamos para uma das partes mais importantes, a posologia, ou seja, como tomar. E aqui, a regra número 1 é: siga sempre a orientação do seu médico ou farmacêutico. As informações que vou dar são um guia geral. Para adultos e adolescentes acima de 15 anos, a dose usual para os comprimidos é de 500 mg a 1 grama por vez. Isso pode ser repetido a cada 6 ou 8 horas. A dose máxima diária não deve ultrapassar 4 gramas, o que equivale a 8 comprimidos de 500 mg ou 4 comprimidos de 1 grama. Passar disso aumenta muito o risco de efeitos colaterais, sem necessariamente aumentar o alívio da dor. Para as gotas, a conta é um pouquinho diferente e geralmente baseada no peso. A concentração mais comum da solução de dipirona é de 500 mg por mililitro, e 1 mililitro equivale a cerca de 20 gotas. A dose recomendada para adultos é de 20 a 40 gotas, de 3 a 4 vezes ao dia. Para as crianças, o cuidado tem que ser redobrado. A dose é calculada com base no peso corporal. A bula geralmente traz uma tabela bem detalhada, mas uma regra prática comum para a solução de 500 mg por mililitro é de aproximadamente 1 gota por cada 2 kg de peso da criança por dose. Por exemplo,
Uma criança com 10 quilos tomaria cerca de 5 gotas. Uma criança com 20 quilos, 10 gotas. Essa dose pode ser administrada até 4 vezes ao dia. Mas, repito, essa é uma estimativa. A dose exata deve ser prescrita pelo pediatra. Nunca dê remédio para uma criança por conta própria. E se esquecer de tomar uma dose, não tome uma dose dobrada para compensar. Apenas tome a próxima dose no horário habitual. Se a dor ou a febre voltarem antes do horário, converse com seu médico. Pode ser necessário ajustar o intervalo ou a dose. Superdosagem é um assunto sério. Tomar muito mais dipirona do que o recomendado pode causar náuseas, vômitos, dor de estômago, tontura, sonolência e, em casos mais graves, queda brusca da pressão, convulsões e até coma. Se houver suspeita de superdosagem, procure um pronto-socorro imediatamente, levando a embalagem do medicamento. Agora, vamos entrar no território mais delicado: os riscos, as contraindicações e os efeitos colaterais. A dipirona é um medicamento seguro para a grande maioria das pessoas quando usado corretamente, mas não é isento de riscos. A primeira e mais importante contraindicação é a alergia. Se você já teve qualquer tipo de reação ao tomar dipirona ou outros medicamentos do mesmo grupo, como fenilbutazona, não pode usá-la de jeito nenhum. Ela também é contraindicada para pessoas com problemas na medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, ou com doenças que afetam a produção de células sanguíneas. Pacientes com algumas doenças genéticas raras, como a deficiência de glicose 6-fosfato, desidrogenase, também não podem usar. E na gravidez e amamentação? A regra geral é: evite. A dipirona não deve ser usada no primeiro e no terceiro trimestre de gestação. No primeiro trimestre, há um risco potencial de afetar a formação do bebê. No terceiro, ela pode causar o fechamento prematuro de um canalzinho no coração do feto, chamado ducto arterioso, o que é muito perigoso. No segundo trimestre, o uso só deve ser feito se for estritamente necessário e com acompanhamento médico rigoroso. Durante a amamentação, a dipirona passa para o leite materno, então também não é recomendada. Bebês com menos de 3 meses ou com peso inferior a 5 quilos também não devem tomar dipirona, pelo risco aumentado de problemas renais. Vamos aos efeitos colaterais. O mais comum, especialmente com a forma injetável aplicada muito rápido, é uma queda da pressão arterial. A pessoa pode sentir tontura, fraqueza, suor frio. Por isso, a aplicação na veia deve ser lenta. Reações na pele, como coceira e vermelhidão, também podem acontecer. Em casos mais raros, podem ocorrer reações alérgicas graves, como choque anafilático, que é uma emergência médica. Os sinais são dificuldade para respirar, inchaço do rosto e da garganta e queda brusca da pressão. É raríssimo, mas pode acontecer. E agora, vamos falar sobre a grande polêmica que envolve a dipirona, a agranulocitose. Já deve ter ouvido falar que a dipirona é proibida em vários países, como nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. E o motivo é justamente o risco, embora muito raro, de causar essa condição chamada agranulocitose. O que é isso? É uma queda drástica e perigosa de um tipo de glóbulo branco chamado neutrófilo. Os neutrófilos são os soldados de linha de frente do nosso sistema imunológico. Sem eles, nosso corpo fica completamente vulnerável a infecções por bactérias e fungos. A granulocitose é uma emergência médica gravíssima. A questão é: qual o tamanho desse risco? Estudos mostram que ele é extremamente baixo. A estimativa é de cerca de 1 caso para cada 1 milhão de pessoas que usam o medicamento. É um risco menor do que o de ter um acidente de carro, por exemplo. Por ser tão raro, agências regulatórias de muitos países, incluindo o Brasil e a Alemanha, onde a dipirona foi desenvolvida, consideram que o benefício do medicamento supera em muito esse risco. A dipirona é um analgésico muito eficaz e, diferente de outros AINES, tem um risco bem menor de causar problemas no estômago, como gastrite e úlceras. Então, é uma balança. De um lado, um medicamento muito bom para dor e febre, com baixo risco gástrico. Do outro,
um risco raríssimo, mas potencialmente fatal de agranulocitose. Países diferentes pesaram esses prós e contras e chegaram a conclusões diferentes. No Brasil, optou-se por manter o medicamento disponível, mas com a recomendação de que os profissionais de saúde e os pacientes fiquem atentos aos sinais de alerta. E quais são esses sinais? Se você estiver tomando dipirona e, de repente, apresentar febre alta, calafrios, dor de garganta intensa, feridas na boca ou na garganta que não cicatrizam, procure um médico imediatamente e informe que está usando o medicamento. Esses podem ser os primeiros sinais de que suas células de defesa estão baixando. O diagnóstico é feito com um simples exame de sangue, um hemograma. Se confirmada, a suspensão do remédio e o tratamento adequado resolvem o problema na maioria dos casos. Outro ponto importante são as interações medicamentosas. A dipirona pode interagir com outros remédios que você esteja tomando. Por exemplo, ela pode diminuir os níveis no sangue da ciclosporina, um medicamento usado por pacientes transplantados para evitar a rejeição do órgão. Isso é muito perigoso. Ela também pode aumentar a toxicidade do metotrexato, um remédio usado para tratar câncer e doenças autoimunes. Se usada junto com o ácido acetilsalicílico, o AAS. Em doses baixas para proteger o coração, a dipirona pode cortar o efeito protetor do AAS. E claro, a combinação com álcool não é uma boa ideia. O álcool pode potencializar os efeitos da dipirona e vice-versa, aumentando o risco de tonturas e outros efeitos colaterais. Por isso, é fundamental que seu médico e seu farmacêutico saibam de todos os medicamentos que você usa, incluindo vitaminas e chás. Vamos recapitular de forma prática. Você está com uma dor de cabeça infernal. Pode tomar uma dipirona? Se você não tiver nenhuma das contraindicações que falamos, sim, é uma excelente opção. Comece com a dose menor, de 500 mg. Se não melhorar em uma hora, pode ser que precise da dose de 1 grama na próxima vez, sempre respeitando o intervalo de pelo menos 6 horas. Seu filho está com febre alta, acima de 38,5 graus Celsius e desconfortável. A dipirona em gotas é uma das melhores alternativas para baixar a febre rapidamente. Mas antes de dar, ligue para o pediatra ou siga a receita que ele já deixou para essas situações. Calcule a dose com base no peso atual da criança, use o dosador que vem na embalagem e observe a reação. Você está com uma cólica menstrual forte. Uma opção como o Buscopan composto, que tem dipirona na fórmula, pode ser mais eficaz do que a dipirona sozinha, por causa da ação dupla contra a dor e o espasmo. Mas, de novo, isso vale se você não tiver alergia a nenhum dos componentes. Uma dúvida comum: dipirona dá sono? Em geral, não. Sonolência não é um efeito colateral comum da dipirona. O que pode acontecer é que, ao aliviar uma dor ou febre que estava te deixando agitado e indisposto, seu corpo finalmente relaxa e o sono vem. Mas não é um efeito direto do medicamento no cérebro para induzir o sono. E vicia? Não. A dipirona não causa dependência química. No entanto, o uso crônico e sem orientação médica para dores de cabeça, por exemplo, pode levar a um efeito rebote. Ou seja, a dor de cabeça passa a acontecer justamente pela falta do analgésico. É um ciclo vicioso perigoso. Se você precisa de dipirona com muita frequência, isso é um sinal de que a causa da sua dor precisa ser investigada e tratada, e não apenas mascarada com o analgésico. A dipirona é, sem dúvida, um dos pilares do tratamento da dor e da febre no Brasil. É um medicamento barato, acessível e muito eficaz para a maioria das pessoas. Ela nos ajuda a passar por gripes, dores de dente, cólicas e muitas outras situações desconfortáveis do dia a dia. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, ela precisa ser usada com conhecimento, respeito e responsabilidade. Entender como ela funciona, para que serve, quais os riscos e como usá-la corretamente transforma você de um usuário passivo para um agente ativo da sua própria saúde. Conhecimento é poder, e no caso dos medicamentos, é também segurança. Portanto,
Da próxima vez que você abrir sua caixinha de remédios e pegar a dipirona, vai saber exatamente o que está fazendo, por que está fazendo e a que sinais deve ficar atento. E essa, para mim, é a maior vitória da educação em saúde.